Olá, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, esse aqui, ó, Diatribe de Amor contra um Homem Sentado, de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. Diatribe de Amor contra um Homem Sentado, de Gabriel Garcia Marques, é uma peça que foi escrita em 1987 e foi encenada pela primeira vez em 1988 em Buenos Aires. Por enquanto, continua inédita no Brasil. Trata-se de um monólogo onde é feito assim um cenário projetado, escrito no próprio livro pelo Gabo, onde ele diz que tem que ser um cenário sóbrio, onde vai atuar somente uma atriz, e é um cenário próprio para ir trocando de época conforme o estado de humor, conforme vai se passando a linha do tempo da narrativa da personagem. A personagem central, Graciela Raiz de la Vera, ela vai tentar, veja bem, um diálogo que acaba ficando um diálogo frustrado, porque ele não acontece com o seu marido. Ela vai colocar em discussão um casamento onde aparentemente feliz, de 25 anos, e esse diálogo tem lugar na véspera de uma festa grandiosa para celebrar as bodas de prata, os 25 anos desse casamento. A primeira fase da nossa personagem diz o seguinte: nada se parece tanto com o inferno como um casamento feliz. Assim começa o diálogo frustrado, como disse no começo, da nossa personagem Graciela Raiz de la Vera, onde ela tenta traçar um paralelo com o seu marido entre a felicidade dela, do casal, que é pública, e a infelicidade íntima. Ela tenta traçar também um paralelo entre a ascensão social deles e a decadência do seu casamento. O texto é um relato íntimo de uma esposa frustrada, de esposa essa cujo marido é um homem acomodado, neto de um marquês, metido a besta, segundo o autor, porque tinha lá seus antepassados um nobre. Graciela Raiz de la Vera passa todo o período da peça falando ao seu marido, desfiando uma série de lamentações, desforras, revelações, queixas, enfim, tudo isso ela despeja em cima do marido, e o marido o tempo inteiro sentado numa poltrona, sem se mexer, lendo o jornal, que por sinal é o jornal do dia anterior, o jornal velho, e ela ali falando para as paredes, porque ele não está ouvindo. Em determinado momento, ela diz para ele o seguinte aqui na página 12 do livro: e enquanto isso, você se nega a responder, se nega a discutir os problemas como gente decente, se nega a olhar na minha cara. Tudo bem, o silêncio também é resposta. Então pode ficar aí até o fim dos tempos, porque vai sim, vai me ouvir. Mas eles não estavam ouvindo, porque esse homem sentado que aparece no palco, encoberto pelo jornal de ontem, que ele aparentemente está lendo, é um manequim. Ele não tem um ator, é apenas um ator. O Gabriel Garcia Marques propositadamente colocou naquela sala, naquele palco, um manequim lendo o jornal. E a mulher está ali falando, desfiando todas as suas queixas, as suas lamentações, as suas frustrações, com o casamento frustrado, com as amantes que ele teve, com as ausências, com quantas vezes ela foi fiel e suportou as suas infidelidades. E ela falando, e ele não está ouvindo. Não ia ouvir mesmo, né? Era um manequim, é mais um truque do Gabriel Garcia Marques. Essa mulher passa o tempo inteiro projetando sobre aquele manequim toda a sua vida de perdas, perda do encanto, perda da confiança, perda do respeito porque ela tinha por ele, por tudo que aquele casamento frustrado que não a deixou feliz. Tudo isso para no fim da história, no fim desse desfio todo que ela fez de queixas, para ela descobrir que ela amava ele. Ela amava ele de verdade, mas ela não tinha coragem, teve coragem de despejar tudo aquilo às vésperas da festa grandiosa que haveria pelas bodas de prata. Ela nos diz aqui: o certo é que a felicidade não é como dizem, que só dura um instante.
e a gente só fica sabendo que teve quando ela já acabou. A verdade é que ela dura enquanto dura o amor, porque com amor até morrer é bom. Esse texto é a reconstrução de um amor a dois. É a história de uma mulher que não sabe, não consegue compartilhar o amor que ela tem, porque ela não é correspondida pelo marido. Ela ama ele muito. Então criam situações assim antagônicas, onde a hora a gente fica triste, a hora se emociona e a hora é obrigado a rir, porque é bastante sátiro. Toda a peça é encenada por uma atriz apenas. No palco tem um biombo, cabides, onde existem todas as roupas, todos os figurinos que ela vai usar. E ela vai trocando o figurino conforme atrás desse biombo, conforme a época, mas nunca para de falar. Então, quando ela fala, se refere à passagem da vida deles, quando se conheceram, ela veste roupas jovens, ela vinha de uma origem pobre, ela se veste de pobre quando está falando daquela pobreza que ela tinha quando ele a conheceu. Depois, quando ela fala de alguma festa que eles foram, ela veste um figurino de festa, mas nunca para de falar, nunca interrompe a narrativa. Então é bastante interessante de se ver como é feita essa logística. Tudo está ali no palco e não é interrompido nunca para nada. Ela sempre vai mudando conforme vai mudando as passagens, conforme vai mudando o texto. Já no final, ela já está assim, aborrecida o suficiente com aquele jantar, com aquela coisa. Ela, no finalzinho já da peça, ela vai acender um cigarro e não encontra fósforos e procura, ela se lembra que o marido tem sempre no bolso do paletó, ele tem um isqueiro, então ele sempre com o jornal na frente. Ela vai lá, pega o isqueiro do bolso dele e acende o cigarro. E aí olha só o que ela faz, sem raiva, sem maldade, quase como uma travessura, põe fogo no jornal que o marido lê. Depois se afasta, dá-lhe as costas e chega ao final do monólogo sem perceber que o fogo se propagou e o marido imóvel está sendo consumido pelas chamas. Enquanto no palco aquele manequim é consumido pelas chamas, ela consegue terminar o texto dizendo as últimas frases, as últimas falas agora. Então é bem uma coisa assim do Garcia Marques, entre o fantástico, o real, o satírico, o drama, um livro bem interessante de se ler. Eu fiquei com muita vontade de, se houver oportunidade, for representado aqui no Brasil, de assistir no teatro. Mas o Gabriel Garcia Marques sempre nos surpreende e eu não conhecia esse texto dele. Tive muito prazer em ler. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até mais!